Queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez, nesse momento de reflexão na palavra do Senhor. Eu quero aproveitar o clima frio aqui do Rio de Janeiro e compartilhar com você uma porção bíblica da palavra do nosso Deus. E nessa oportunidade, nós vamos ler um texto que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, nos diz assim a palavra do Senhor: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Eu irei ler mais uma vez o versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Quero chamar sua atenção para você prestar bastante atenção nessa expressão do Senhor Jesus. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Momento de comunhão. Queridos, desde ontem o Senhor tem falado muito forte ao meu espírito sobre essa palavra, e essa palavra que eu quero compartilhar com você. Eu quero destacar um ponto que chamou muito a minha atenção acerca da minha geração. A minha geração de 69 para cá, a minha geração, ela tem o privilégio de ter participado, presenciado alguns fatos históricos na nossa vida. Por exemplo, a minha geração, ela é participante de um fato histórico no ano de 1969. Ela presenciou ou faz parte da história do fato do homem ter pisado a Lua, no ano de 1969. No ano de 1991, pela primeira vez, os cientistas conseguiram isolar o vírus da AIDS, no ano de 1981. No ano de 1989, o mundo atônito presenciou, enfim, a queda das muralhas do Muro de Berlim. Então, a minha geração, ela presenciou o cometa Halley. A minha geração presenciou fatos marcantes na história. Todavia, e infelizmente, a minha geração, se não presencia, ou se não faz parte, ela é contemporânea daquilo que eu posso dizer como o pior período da história da igreja cristã. O livro do Apocalipse, e aqui eu quero me posicionar, enquanto teólogo, eu defendo a linha pré-tribulacionista. E dentro dessa linha pré-tribulacionista, nós cremos e defendemos que as 7 cartas das igrejas faz menção a 7 períodos distintos da igreja do Senhor Jesus. Sabemos que esse número 7 é uma expressão simbólica. Paulo escreveu as 7 igrejas, Jesus falou sobre 7 parábolas, e em Apocalipse, o Senhor, ele faz menção de 7 igrejas. Tanto é que cada igreja faz menção a um período na história, que cada carta o Senhor termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se João está escrevendo para a igreja de Laodiceia, o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às
igrejas, ou seja, profética, escatologicamente falando, as 7 cartas de Apocalipse faz menção a 7 períodos distintos da história da igreja. E esse texto em que ora lemos está falando da igreja de Laodiceia, a igreja que nós entendemos que faz parte do período que antecede o arrebatamento da igreja. Dentro de um calendário profético escatológico, que eu não vou mencionar aqui agora, comprova-se que hoje nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja que ela foi marcada por expressões muito fortes. Jesus, ao se relacionar com a igreja de Laodiceia, ele diz que essa igreja é uma igreja morna. E nesse diálogo com essa igreja, ele diz que embora fosse frio ou quente, ou seja, se vocês tivessem uma postura, uma personalidade, uma autenticidade, mas porque vocês não são frios e nem quentes, mas mornos, eu vomitar-te-ei da minha boca. Percebo que o Senhor Jesus está falando para uma igreja, entre aspas, cristã, e ele diz que ele tem nojo dessa igreja, uma expressão muito forte, a ponto de vomitá-la da sua boca. A igreja de Laodiceia é uma igreja que, percebam que o Senhor Jesus, ao terminar a carta para essa igreja, ele faz a seguinte afirmação: eis que estou à porta e bato. Ora, queridos, quem está à porta é porque não está dentro. Quem está à porta é porque está fora. E nós estamos falando de uma igreja denominada cristã, uma igreja ausente do Cristo. Uma igreja cristã onde o Cristo está fora, o Cristo não está dentro. E aí o que chama a nossa atenção é exatamente essa expressão do Senhor Jesus. Ele está dizendo, embora vocês sejam mornos, embora vocês não façam a diferença, quando o Senhor Jesus fala que essa igreja dos dias atuais é uma igreja morna, ela não é fria e ela não é quente, o Senhor está dizendo que a característica dessa igreja é como sal insípido, quando o próprio Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, acerca do sal, que se o sal não temperar, se for insípido, ele para nada presta, ele será pisado no chão e será lançado fora e pisado pelos homens. Quando o Senhor fala que essa igreja de Laodiceia, essa igreja dos tempos atuais, é uma igreja morna, o Senhor está dizendo que essa igreja é uma igreja que ela não faz diferença, ela não produz impacto, ela não tem dunamis, porque a característica da igreja de Jesus é dunamis. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder, recebereis dunamis, que o texto original usado para poder ali é dunamis, e dunamis nós sabemos que tem 3 características. Primeiro, dunamis fala de dinamite, ou seja, a característica da igreja de Jesus é uma igreja que ela tem explosão, ela não passa despercebida, ela não é uma igreja que não é notada, porque você percebe, não existe explosão que não é percebida. A explosão é deslocamento violento de ar. Onde há explosão, todos sabem o que está acontecendo ali. A segunda característica da igreja de Jesus é dinamismo. Dunamis, explosão, dinamite. Segunda, dinamismo, ou seja, ela não é uma igreja morna, ela não é uma igreja pacata, ela é uma igreja dinâmica, ela é uma igreja que atua, ela é uma igreja que influencia na sociedade, ela é uma igreja que faz a diferença onde ela está plantada e implantada. E a terceira característica dessa igreja dunamis é dínamo.
Nós sabemos que o dínamo é aquele equipamento, quem trabalha em eletricidade sabe que quanto mais o dínamo gira, ele gera energia. Ou seja, quando o Espírito Santo diz que a igreja de Jesus, a igreja que tem a marca do Espírito Santo, ela tem dunamis, está dizendo que essa igreja, ela contagia, ela influencia, ela faz a diferença. E quando Jesus se refere à igreja de Laodiceia e diz que essa igreja é morna, Jesus está dizendo que essa igreja não tem dunamis, essa igreja não tem comunhão com Ele, essa igreja passa despercebido, essa igreja na escola, ela não faz a diferença, essa igreja no trabalho, ela não faz a diferença. E eu quero me lembrar aqui de um triste testemunho. O irmão estava contando para mim que ele trabalhava muitos anos numa empresa e ele chegou lá, teve um encontro com Cristo no final de semana e chegou lá na segunda-feira muito alegre e compartilhando com o seu colega de sessão, falou: rapaz, eu tive uma experiência esse final de semana, eu fui para a igreja, me convidaram para ir para a igreja, eu abri o meu coração para Jesus, rapaz, que alegria eu estou sentindo, aquele peso que eu sentia na minha alma, não estou sentindo mais, eu encontrei com Jesus. E para sua surpresa e decepção, o seu colega de sessão disse para ele assim: rapaz, mas eu conheço esse Jesus há 20 anos, rapaz, eu sou crente da igreja tal há 20 anos. E aquele colega entristecido olhou para ele e disse: mas rapaz, há 20 anos você conhece esse Jesus, há tantos anos nós trabalhamos juntos na mesma sessão e você me privou dessa alegria que eu sinto hoje. Por quê? Porque infelizmente aquele irmão, ele não tinha mais dunamis na sua vida, ele não influenciava onde ele estava, ele não fazia diferença na vida das pessoas onde ele estava, ele não produzia impacto na vida das pessoas onde ele estava. Jesus fecha essa carta à igreja de Laodiceia dizendo: eu estou à porta e bato. Jesus está dizendo para a igreja cristã: eu estou do lado de fora. E é muito triste, porque a igreja que antecede o arrebatamento, e quando nós falamos de igreja, nós não estamos totalizando. Jesus está dizendo que é uma característica da igreja de hoje, a igreja onde tem tempo para tudo, mas o Cristo está do lado de fora. O dono da igreja não tem tempo e não tem espaço dentro da igreja chamada cristã. E quando é que Cristo não tem espaço, não tem lugar? Isso começou no próprio dia do seu natalício, do seu nascimento, quando a Bíblia diz que Maria não encontrou lugar nas estalagens para dar luz ao Senhor Jesus. De forma simbólica e profética, quando Noé abre a arca, ele solta a pomba, que é símbolo do Espírito Santo. A Bíblia diz que a pomba ia e vinha, porque não encontrava lugar para pousar os seus pés. Cristo está fora da igreja quando ele não encontra lugar para nascer, ou quando o Espírito Santo não encontra lugar para pousar, para compartilhar, para estar junto, para ser Senhor. Quando Newton ele fala das suas leis, eu acho que é a quarta lei de Newton, ação produz reação de forma contrária da mesma intensidade, Newton, na verdade, não estava descobrindo, Newton não estava criando as leis científicas. Na verdade, Newton estava descobrindo uma lei científica que foi criada pelo próprio Deus. O próprio Deus que criou a natureza, ele criou as leis científicas. Existe um princípio na física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Para um corpo estar aqui, o outro tem que sair.
E é por isso que o Senhor Jesus fala que a igreja de Laodiceia é uma igreja que ele não está dentro. Por que ele não está dentro? Porque a prioridade dessa igreja foi para outro ocupar esse espaço. E quando Cristo não está no espaço, abre-se espaço para outro ser estar. E eu me lembro que o Senhor Jesus mesmo disse que quando o espírito maligno sai da vida do homem, esse espírito roda por lugares, vai por lugares, e ele volta. E se aquela casa não estiver ocupada por quem? Pelo Espírito do Senhor, pela presença do próprio Cristo, esse demônio volta e traz mais 7 com ele. Ou seja, o próprio Deus que criou a lei da física está em harmonia com a verdade bíblica, que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E quando é que Cristo está fora da igreja, que ele não consegue entrar? Quem é a igreja? A igreja somos nós, eu e você. A igreja não é Assembleia Batista, Presbiteriana, Anabatista, não, Nova Vida. A igreja somos eu e você. A igreja que nós defendemos a bandeira de Cristo e que muitas das vezes o Cristo está fora. Está fora porque somos mornos e está fora porque priorizamos outras coisas no lugar do Cristo. Cristo está fora porque Ele é Senhor e Ele não divide o seu espaço com ninguém ou com outra pessoa ou com aquilo que priorizamos no lugar dEle e da sua palavra. Cristo está fora quando o espaço que é dEle está tomado pela mágoa. Cristo está fora quando o espaço que é dele está tomado pela idolatria. Cristo está fora quando o espaço que é dele está tomado pela prostituição, pela imoralidade, pela pornografia. Cristo está fora quando o espaço que é dele está tomado por tantas coisas que, embora de boca dizemos que a prioridade é para ele, mas quando de fato nós estamos colocando ele para fora. Hoje à tarde, assistindo um vídeo do professor Cortella, ele me fez lembrar um filme que assisti há alguns anos passados, O Resgate do Soldado Brian. E nesse filme, quem assistiu lembra? Esse filme narra a história de um soldado americano, um paraquedista americano, que ele cai em um determinado país da Europa e ele está esquecido ali, entre aspas, esquecido. E o governo americano agora separa uma equipe para ir resgatar o soldado Brian. E chegando ali, há algumas baixas. Alguns daqueles que foram levados para resgatar o soldado Brian morrem em confronto. E por último, daquela equipe, resta o capitão. E o capitão, quando acha, enfim, o soldado diz para ele que não quer voltar, que não achava digno voltar enquanto todos estavam ali lutando na batalha. Lembram que várias pessoas deram a vida em resgate do soldado Brian. E eu me lembro da cena que quando o capitão está atrás de uma mureta, sendo alvejado, atacado pelos soldados inimigos, ele segura o soldado Brian e diz para ele assim: faça valer a pena. E quando eu olho para a cruz, pelo sacrifício que foi feito em resgate da minha vida, quando você olha para a cruz, para o sacrifício que foi feito em resgate da sua vida, será que o Senhor poderia dizer: valeu a pena? Está valendo a pena? Quando o Senhor Jesus, embora essa igreja de Laodiceia tenha toda essa característica ruim, essa característica contrária àquilo que ele idealizou para a sua igreja, uma igreja forte, dinâmica, convicta, uma igreja que contagia, empolga, atrai. Embora essa igreja tenha toda essa característica,
No versículo 20, o Senhor diz: estou à porta e bato, ou seja, eu estou tentando entrar. E ele continua dizendo: se alguém ouvir a minha voz, não escutar, ouvir a minha voz e abrir a porta, quem abre a porta sou eu e você. Ele diz: então eu entrarei em sua casa, cearei com você, você ceará comigo. Embora a igreja seja de Laodiceia, embora a característica seja contrária daquilo que o Senhor idealizou, e muitas das vezes nesse momento do céu ele possa olhar para essa igreja Laodiceia e dizer: não valeu a pena. Mas ainda assim, o seu amor, que é ágape, o seu amor que é incondicional, o seu amor que é movido pela vontade, não por nossas virtudes, mas pelo seu querer, ele continua batendo a porta, dizendo: eu estou à porta, estou batendo. Se você abrir a porta do seu coração e deixar eu entrar, eu vou perdoar os seus pecados, você vai ter comunhão comigo, porque o texto, quando fala eu cearei com ele e ele comigo, está dizendo um momento de comunhão. Nesse momento, eu peço que o querido Espírito Santo diga aquilo que eu não consegui falar para você, e que você abra lugar, dê espaço para que o querido Espírito Santo, o Cristo, o Senhor, ele possa entrar no seu coração, e que todas essas mazelas que afastam o Senhor da igreja, estar na igreja, possam ser retiradas agora, e você deixe Cristo ser Senhor da sua vida. E ele vai concluir dizendo: ao vencedor, aleluia, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim também como eu venci e se assentei no trono do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, eu sei que pessoas estão me assistindo nesse momento, através desse canal na internet. E eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito, que é dunamis, o Teu Espírito que contagia, influencia e convence, Senhor, convença, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã, essa pessoa, Senhor, que se encontra afastada da Tua casa, essa pessoa que um dia, Senhor, foi Filadélfia, fiel, convicto, mas algumas coisas aconteceram, Senhor, e ela se tornou morna. Mas o Teu amor que nos constrange, que nos alcança, o Teu amor, Senhor, que põe brasas vivas sobre a nossa cabeça, nesta noite, Senhor, está dizendo para nós que o Senhor ainda está batendo a porta, querendo entrar. Senhor, visite a vida dessa pessoa, sare a sua terra e a abençoe, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Querido, compartilhe esse vídeo com algumas pessoas, para que eles possam compartilhar essa palavra também. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Graça e paz.